Bom, então, boa tarde, né, a todos que estão conosco. Agradecer meu nome do Daniel, professor Zé Carlos, doutor Ivan, que estão aqui conosco hoje, né, vamos honrar com a presença deles. Agradecer a presença de vocês e o interesse, né, nesse tema que é tão atual. A gente quer fazer um agradecimento especial à Escola Legislativa da Câmara de Pradópolis, né, que cedeu a estrutura e a equipe para possibilitar a realização desse evento, né, principalmente aí a Stephanie e o Rafael, que estão conosco, ajudando na transmissão. Agradecer a Câmara Municipal de Pradópolis, né, representada pelo presidente, o senhor Fábio Pereira da Costa, também possibilitou essa estrutura. Agradecer à OAB, a subseção de Guariba, que nos apoiou nesse evento, na pessoa do presidente também, Dr. Renato César Fernandes, que está representado aqui pelo Dr. Fernando Squarcina. Agradecer à Faculdade São Luís e à Unesp, que também apoiaram esse evento, esse encontro, tá? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o novo marco de saneamento básico, né, uma lei aqui recente, de 2020, a 14.026. Ela trouxe várias alterações, inovando o panorama do saneamento no Brasil, e ela traz como meta a universalização dos serviços do acesso à água e tratamento de esgoto, né, colocando metas de 99% da população com acesso à água e 90% da população com esgoto tratado até 2033. E esse cenário ele traz grandes responsabilidades aos administradores municipais diante dessas alterações. Então, nós preparamos esse evento hoje com o objetivo de apresentar quais são essas responsabilidades e quais são os papéis desses agentes, né, para auxiliar no desenvolvimento dessas mudanças. Nós vamos contar hoje, iniciando a palestra, com o Dr. José Carlos de Oliveira, fazer a apresentação dos currículos. Já adianto que tivemos que resumir o currículo dos três, caso contrário, faríamos a palestra somente com os currículos, dada a extensão do currículo e a qualidade dos três palestrantes que vocês têm hoje. Então, me perdoem pelo resumo que vou fazer aqui agora. Dr. José Carlos é doutor em Direito pela Unesp, um pós-doutorado pela Universidade de Coimbra, professor de Direito Administrativo da Unesp, já foi coordenador de curso de Direito da Unesp e atualmente é coordenador do curso de Direito da Faculdade de São Luís, em Jaboticabal. É pesquisador do Centro de Estudos em Direito Público e Regulação, líder do grupo de pesquisas em Direito Regulatório, atualmente é advogado e consultor jurídico na área. Ele já foi coordenador da Comissão de Licitação e Administração Pública da OAB de Ribeirão Preto. Na sequência, o Dr. Carlos Roberto de Oliveira, mestre e doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da USP. Atualmente é diretor administrativo e financeiro da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias do Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí, a área PCJ. Procurador jurídico, licenciado da mesma agência. Pesquisador, doutor do Programa de Cátedras Brasil da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. Pesquisador do Grupo de Estudos de Direito Contemporâneo do Trabalho na Faculdade de Direito da USP. Dr. Ivan Carneiro Castanheira, nosso terceiro palestrante, promotor de Justiça do Núcleo GAEMA, PCJ de Piracicaba, que é o Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, consultor do projeto Conexão Água, do Ministério Público Federal, coordenador do 17º Núcleo Regional em Piracicaba, da Escola Superior do Ministério Público, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e atualmente é professor do SERS, Complexo Educacional Renato Saraiva, certo? Caso o presidente da OAB, o presidente da Câmara, que estão aqui, da escola que nos apoiaram, queiram fazer uso da palavra, esse é o momento. Alguém pretende fazer esse uso? Boa tarde, eu queria só rapidamente, em nome da subseção de Guariba, sou vice-presidente da OAB, falo em nome de toda a diretoria, agradecer a presença do Dr. José Carlos, Dr. Ivan, Dr. Carlos Roberto, por se disponibilizar e fazer essa apresentação que vai enriquecer todo o nosso conhecimento, e inclusive porque trata-se de uma questão de interesse público. Então, muito obrigado a todos, e quero agradecer também o convite da subseção da OAB para participar desse evento. Muito obrigado e ótimo trabalho a todos. Muito obrigado, doutor Fernando. Agradecemos pelas palavras. Bom, um esclarecimento
rápido para vocês, né, que estão nos acompanhando. A solicitação de certificado deverá ser encaminhada por e-mail. Nós pedimos que vocês encaminhem o nome completo de vocês, né, para a participação, para o e-mail escolalegislativo@pradopolis.sp.leg.br. Nós vamos disponibilizar isso aqui no chat, nos canais, para vocês terem acesso, mas fica aqui o aviso, certo? Feitas essas apresentações, passo a palavra ao Dr. José Carlos, para que inicie nosso bate-papo de hoje. Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. É com enorme satisfação que eu aceitei o convite para participar juntamente com o Dr. Ivan, Dr. Carlos, desse evento promovido pela Escola de Pradópolis. O tema é instigante, não é? O tema, o novo marco regulatório do saneamento e a responsabilidade dos prefeitos. Eu acredito que quando os prefeitos estiverem assistindo esse vídeo ou tomar conhecimento desse evento, vão ter assim, um frio na espinha, né, como se diz, porque a questão é de muita responsabilidade e ela mexe com uma parte de extrema importância para a comunidade. Não é? Eu quero lembrá-los que quando se fala em saneamento básico, não é, nós estamos falando do abastecimento de água. Esse abastecimento de água pressupõe água tratada, água de qualidade, água com uma disponibilidade e continuidade, não é? E mais do que tudo isso, a modicidade tarifária. Então, quando se fala em fornecer água tratada e de qualidade, nós vamos encontrar uma série de outros requisitos que vêm acoplado a esse fornecimento da água, e tudo isso custa recursos e investimentos que normalmente os municípios não têm. De outra feita, nós temos também a parte do saneamento básico, né? E quando falamos em saneamento, nós estamos falando também do tratamento adequado dos resíduos do saneamento, do esgotamento sanitário, e depois a sua disponibilidade, a sua disposição final nos cursos d'água, que exige também investimentos de significativa monta para que os córregos, os rios, os cursos d'água não virem esgotos a céu aberto, como vemos hoje em muitas localidades. Também dentro desse conceito nós temos o manejo dos resíduos sólidos, a limpeza urbana, a drenagem urbana das águas pluviais. Né? Bem, todos esses serviços já eram previstos, não é, na Lei 11.445, de 2007, né? E depois, passados 13 anos, né, nós temos um novo marco regulatório do setor. Ou seja, passados 13 anos, 13 ou 14 anos, né, desse início da Lei 11.445, nós temos agora uma nova redação, dando uma nova dimensão, dando novas atribuições, novas responsabilidades para os administradores públicos. E incumbe, evidentemente, e principalmente ao prefeito municipal, a prestação desses serviços públicos nos termos lá do artigo 175 da Constituição, né, quando prevê que os serviços públicos são de responsabilidade do poder público, e quando estamos falando de saneamento, sem falar em regiões metropolitanas, né, nós estamos falando do município, única e exclusivamente agora, nesse momento, mas nós temos que lembrar que esses municípios poderão prestar esse serviço diretamente, e muitos municípios fazem a prestação desse serviço diretamente, não é? Através de autarquias ou empresas públicas, ou mesmo através de órgãos públicos da municipalidade, fornecimento, tratamento, fornecimento de água, e o tratamento do esgoto, e eventualmente em muitas cidades também, por conta do próprio município, a disposição final dos resíduos sólidos. Não é? Bem, o município tem alguns mecanismos jurídicos para realizar essas atividades de serviço público. Ele poderá, dependendo da situação, dependendo da realidade de cada município, essa prestação pode ser feita pela Lei 8666, né, pela Lei de Contratos. A empresa pode ser contratada para uma determinada finalidade. Normalmente, eram contratadas para fazer o recolhimento dos resíduos sólidos, né?
Depois, nós temos ainda a possibilidade do uso da Lei 86, da Lei 8987, né, da Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos, e mais recentemente não, né, 2004, a edição da Lei das Parcerias Público-Privadas. Então, nós temos aqui uma série de mecanismos jurídicos contratuais em que o poder público municipal pode se socorrer para prestar esses serviços. Mas todos esses serviços devem observar a legislação federal, a 11.445, especialmente no que se refere à política nacional do saneamento básico. Né? Especialmente, quero destacar aqui as diretrizes e os objetivos. Então, quando nós falamos em diretrizes do saneamento básico, nós vamos falar, por exemplo, dos indicadores, né? Indicadores de riscos epidemiológicos. Nós vamos falar, por exemplo, os riscos sanitários, os riscos ambientais, a melhoria da qualidade de vida, né? Isso dentro das diretrizes. E sem perder de foco, né, as bacias hidrográficas, porque quando falamos em saneamento, embora a Política Nacional de Recursos Hídricos não faz parte da lei da Política Nacional de Saneamento, os recursos hídricos é uma parte de extrema importância, porque sem recursos hídricos não existe saneamento. Né? Então, nesta parte, né, dos objetivos, eu queria colocar também, como política nacional, a redução das desigualdades sociais, regionais, né? A preocupação com a população marginalizada. Essa população marginalizada a que eu me refiro é a população que vive à margem das cidades, né? nas periferias, nas margens dos córregos, em situação precária de habitabilidade. Bem, esta política nacional, política federal de saneamento básico, ela trouxe alguns mecanismos de incentivos, né? Como, por exemplo, o regime especial de incentivos para o desenvolvimento do saneamento, que é uma política dirigida às empresas concessionárias que poderão ter vantagens tributárias na melhoria, digamos assim, ou na inovação no setor tecnológico de saneamento. Né? Nós temos ainda por parte da União, a possibilidade de fomento à melhoria da qualidade do saneamento. Né? E a União, com a Lei 11.445, ainda assinala, ou sinaliza, melhor dizendo, com a possibilidade de benefícios, incentivos orçamentários, fiscais e creditícios para que o município possa realizar todas essas atividades que são de obrigação municipal, inicialmente, mas de responsabilidade de toda a estrutura, né, do poder executivo federal, estadual e especialmente municipal. Bem, quando nós falamos em responsabilidade compartilhada, né, na parte de saneamento, eu queria lembrar o artigo 215 da Constituição do Estado de São Paulo. Né? O artigo 215 da Constituição do Estado de São Paulo estabelece que a lei estabelecerá a política das ações e obras de saneamento básico no Estado, observando os seguintes princípios. Um deles, criação e desenvolvimento de mecanismos institucionais e financeiros destinados a assegurar os benefícios do saneamento a toda a população. Né? Ou seja, essa universalização que nós temos agora com o novo marco já está na Constituição Bandeirante há muito tempo. E depois, ainda nesse artigo 215 da Constituição do Estado de São Paulo, a prestação de assistência técnica e financeira aos municípios para desenvolver os seus serviços. E aí entram orientações técnicas e programas, né, para viabilizar essa política nacional de saneamento básico. Queria destacar também, antes de falar da responsabilidade dos prefeitos, que é o tema dessa nossa abordagem, queria falar da
das inovações mais contundentes que o novo marco regulatório trouxe para o saneamento básico, né? Uma delas é o cumprimento dos objetivos do ODS número 6, né? Dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável número 6. E esses objetivos são refletidos, digamos assim, nesse novo marco regulatório, quando prevê 99% de água tratada e 90% da coleta de resíduos. Aí eu pergunto para vocês, né, como uma provocação, né? Desde 2007, né, se esperava a realização do tratamento do saneamento e água com qualidade e universalização. Passados 13 anos, nós temos novamente o novo marco regulatório, com mais 13 ou 14 anos para realizar aquela proposta inicial. Então, nós podemos ter inicialmente, né, a seguinte conclusão preliminar, não é? Passados 13 anos, nada aconteceu, não é? O que vai acontecer nos próximos 14? E é aí que me parece muito oportuna, não é, a indagação ou a provocação deste evento, né? Existiria responsabilidade para os prefeitos, para que eles tivessem uma maior preocupação com o saneamento, né? Então, esse é o bojo da participação nossa hoje nesse evento. Eu quero destacar, dentro dessas inovações do novo marco, a possibilidade que foi deferida ao prefeito, não é, de estabelecer nos contratos em vigor novas metas. Se não for possível, não é, estabelecer novas metas nos contratos em vigor, a municipalidade pode fazer um novo processo licitatório para regularizar aquilo que falta, mas aí eu vejo uma dificuldade imensa, porque vai faltar demanda, não é? Vai ficar caro, enfim, não sei se é possível, ou a municipalidade fazer por sua conta e risco, né, com seus investimentos, e que normalmente não tem, esses investimentos que seriam necessários para atingir a meta até 2033. Né? Mas tudo isso parece fácil, não é? Um conto de mágica, quando o governo federal e a maioria da comunidade espera que, por decreto, se resolva tudo. Né? Nós temos aí problemas praticamente insuperáveis, que é o primeiro, é o problema da corrupção, e o segundo, o problema da falta de recursos. Não é? Então, nós poderíamos imaginar, olha, falta de recursos diminui a corrupção, e parece que não tem essa proporcionalidade. Não é? Então, hoje, nós falamos que o novo marco regulatório traz uma parcela importante da comunidade para esse debate, que é o controle social, a participação da comunidade nos destinos do saneamento do município. Esse item é de extrema importância, né, segundo a minha visão. Depois, outro, a redução dos custos, a modicidade tarifária, que é um tema significativo, não só para a população de baixa renda, mas para todos os usuários de serviços. E colocaria com destaque especial a política de subsídios, né, a política para possibilitar à população de baixa renda ao acesso universal da água e do esgoto tratado. Né? Bem, como que nós poderíamos olhar todos esses avanços, digamos assim, da legislação, mas com olhos de efetivação desses direitos? Nós poderíamos dizer, olha, nós temos órgãos de controle. O primeiro deles, não é? A própria Câmara Municipal tem um papel importante na realização desses objetivos. Não é? Embora a maioria das câmaras municipais tenham uma resistência infundada nesse segmento, né? Especialmente porque a legislação prevê a necessidade de equilíbrio econômico, ou seja, a própria legislação exige que tenha uma sustentabilidade econômica, e para ter uma sustentabilidade, as pessoas precisam fazer a sua parte pagando o valor da tarifa. Mas, nesse contexto, eu quero destacar a participação das agências reguladoras. As agências reguladoras têm, mais uma vez,
um papel de extrema importância. Por quê? Pela legislação, compete às agências reguladoras garantir o cumprimento das metas, definir as tarifas, equilíbrio econômico, padrões de potabilidade da água, não é, atendimento ao público, a continuidade dos serviços, subsídios tarifários. Então, vejam que a agência reguladora, representada aqui pelo Dr. Carlos Roberto, tem um papel inestimável na realização desses objetivos. Não é? E, no final, e já para encerrar a minha participação, eu voltaria a provocar. Não é? Seria possível exigir do prefeito o cumprimento dessas políticas, né, especialmente da política de saneamento, quando todos os atores deveriam ser responsabilizados, não é? Começando pela política federal, estadual e combinando com a política municipal? Não é? Poderíamos falar, na lei de improbidade administrativa, vamos encaixar lá no descumprimento dos princípios que regem a administração, algum lugar para enquadrar o prefeito, não é? Ou no Decreto-Lei 201, não é? O prefeito pode ser enquadrado em alguma infração político-administrativa ou em crimes ambientais. E parece, meu modo de ver, que não deve ser bem por aí. Claro que os órgãos de controle têm, sim, um poder inestimável de orientação nesse sentido, não é? Mas me parece que o principal é pensar no seguinte: como que nós podemos unir forças para realizar todos esses objetivos? E aí nós vamos encontrar dois grandes problemas. O primeiro deles é a falta de recursos econômicos e a falta de visão da importância do saneamento do meio ambiente pelo administrador municipal. Não é? Dois problemas. Não é? O problema ambiental e de saneamento, isso fica enterrado, ninguém vê. Não é? Então, esse é um problema político. Não é? O segundo é a falta de receitas. E quando falamos em falta de receitas, nós temos que lembrar da injustiça da divisão de receitas no Brasil. Não é? Segundo estudos, esse pacto federativo que faz um verdadeiro torniquete no município, deixa o município com aproximadamente 15% do bolo de recursos públicos. Né? Então, como que o município vai cumprir todas essas políticas públicas, né, com 15% de recursos? Né? Eu vejo que existe, portanto, a necessidade de um envolvimento das três esferas de governo, né, e uma repactuação das receitas tributárias para que os municípios possam dar conta de todas as suas obrigações. Né? Portanto, para finalizar, eu vejo como o chefe do Poder Executivo Municipal, não obstante a crise sanitária, política, fiscal, sem precedentes, ele tem como obrigação, e aí entram os órgãos de controle, obrigação de iniciar um processo visando diagnosticar de verdade, não é? As deficiências, os problemas e os custos. Claro que muitos municípios contratam empresas de auditoria, empresas de consultoria para fazer isso, e aí aquele negócio copia e cola, sai tudo igualzinho, não é? Então, os municípios, os prefeitos, precisam ter a consciência de que ele precisa ter técnicos para diagnosticar a real necessidade, né, de investimentos, de tecnologia para atender esses problemas. E, sem o aporte de recursos da União ou dos estados, vai ficar muito difícil, né, de realizar todas essas políticas. Portanto, eu vejo como uma responsabilidade integrada, né, dos prefeitos, governadores, presidência da República, através do governo federal, e uma política nacional integrada também com as bacias hidrográficas. Por quê? Não vejo como falar, não é, em captação, tratamento e distribuição de água e disposição final de esgotamento sanitário sem pensar na bacia hidrográfica, não é? Sem pensar
na Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, eu vejo que, nesse contexto, nós temos responsabilidades compartilhadas, e os órgãos de fiscalização, câmaras, Tribunal de Contas, Ministério Público, sociedade civil organizada, têm que exercer o seu papel para que o prefeito cumpra, né, essas exigências do novo marco. Senão, o que vai acontecer? Em 2033, nós temos uma nova reforma e vamos falar, está aqui, não é, o terceiro marco regulatório. Né? E até lá, todos vocês já estarão com um cabelinho igual ao meu, não é? Esperando alguma coisa que não vai acontecer. Era essa a minha contribuição. Bom, pessoal, só lembrando vocês aqui, aquele e-mail que eu passei, que está disponibilizado no Facebook, caso alguém tenha alguma questão para encaminhar, pode encaminhar por aquele mesmo e-mail, tá certo? E ao final, os colegas vão poder responder. Passar agora a palavra ao Dr. Carlos. Obrigado, Rubens. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite. É uma grande satisfação poder participar desse debate aqui com vocês. Queria, antes de mais nada, agradecer meus amigos aqui de painel, professor Zé Carlos, professor Ivan Carneiro Castanheiro. A gente conversa muito sobre saneamento e aqui é só mais um momento que a gente está se encontrando. Queria agradecer também o Fernando, representante da OAB, pela oportunidade, abrir o espaço para a gente, e também para o Daniel e o Rubens, né, através da Câmara de Pradópolis, que viabilizaram e tanto correram atrás desse evento. Eu fiz uma apresentação, mas quero ser bastante breve para pontuar com vocês. Então, eu vou só compartilhar aqui e a gente vai trocando algumas ideias. Eu pretendo ser rápido, mas eu acho que eu trago alguns pontos que devem ser minimamente aqui equacionados entre a gente. Dentro do nosso desafio, a ideia, então, é de falar sobre os desafios dos gestores municipais dentro desse novo marco regulatório do saneamento. Realmente é um desafio que se põe, o professor Zé Carlos destacou com muita propriedade que os municípios têm uma situação deficitária muito conhecida já, e a gente traz e agrega mais obrigações, e a forma de viabilizar essas obrigações, elas são cada vez mais remotas. Então, os desafios são realmente verdadeiros. Apenas destacando de onde eu venho, né, eu sou diretor administrativo e financeiro da Ares PCJ, que é uma agência reguladora de saneamento, que ela atua em 59 cidades do estado de São Paulo, né, e a nossa sede fica em Americana. Só perguntando, pessoal, vocês estão vendo eu passar a imagem ou não? Sim, perfeitamente. Porque eu estou acompanhando aqui pelo Facebook, parece que ela não está mudando. Mudando, muda o Carlos para verificar. Vocês estão vendo uma foto da sede com o mapa do estado? Não, está na primeira página ainda. Então, eu estou mudando aqui, deixa eu tentar por aqui então. Agora deu certo. Então vamos por aqui que é mais fácil. Então aqui só um mapa visual para que se possa entender. A Ares PCJ é um consórcio público de direito público que atua nesse momento em 59 cidades no interior de São Paulo. E as cidades mais próximas aí, pensando em Pradópolis, temos Jaboticabal, Ribeirão Preto, e temos também Araraquara, São Carlos, né? E aqui eu trago só para vocês entenderem um pouco dessa atuação da agência, né, nesse modelo de consórcio público, né, o tamanho da diversidade e pluralidade de prestações de serviço. Então, a Ares, desses 59 municípios que ela atua, né, nós temos uma grande parcela de municípios com autarquias municipais, a gente pode ver aqui pelo gráfico, são 32 municípios. Temos 15 municípios que atuam de forma direta, são os municípios um pouco menores, que têm prestação através de secretarias ou de departamentos. Carlos, temos empresas... Oi. Só o pessoal aqui da Câmara está solicitando para você colocar no modo apresentação para ficar mais nítida a imagem. Então, o problema é que eu estou colocando no modo apresentação e aí não está trocando. Ah, tá. Vamos ver se vai conseguir. Que eu estou aqui com o celular também olhando. E eu não sei se, quando eu coloco no modo apresentação, ele não troca, tá vendo? Entendi. A gente vai ter que tocar, acho que aqui mesmo. Tá perfeito. Mas é só essa ilustração aqui, para mostrar que desses 59 municípios temos 66 prestadores, e um total hoje de população atingida, atendida, de praticamente 8 milhões de habitantes.
E aí, para falar um pouco de regulação, falar um pouco de desafio, eu trouxe aqui só algumas informações bastante básicas, que eu acho que são muito importantes, para a gente nivelar, inclusive, nossa conversa, nossos debates, entender um pouco, como o professor Zé Carlos destacou, qual que é a nossa legislação de referência. Então, o saneamento básico, ele demorou muito para ter uma norma específica, uma diretriz nacional, isso só veio em 2007, com a Lei 11.445. No ano de 2010, nós tivemos a regulamentação dessa lei nacional, da Política Nacional de Saneamento, através do decreto 7217. E agora, como foi destacado pelo professor, nós tivemos um grande reenquadramento, uma grande nova discussão em 2020, com a Lei 14.026, que é o chamado novo marco do saneamento. Na verdade, ele não é um novo marco, porque não é uma nova diretriz, mas ela altera substancialmente a Lei 11.445. E mais recentemente, temos agora o decreto 10.588, que trata sobre condição de acesso a recursos federais e sobre formação de blocos. Vamos falar um pouquinho adiante sobre isso. Mas para entender qual que é a lógica da 11.445, a gente tem que destacar quais são as premissas, né? Para que foi criada essa lei, quais são os pilares que fundamentam a sua criação. E eu costumo sempre destacar que 3 são os pilares da nossa política de saneamento. Primeiro, um planejamento adequado. Ou seja, todo município precisa ter seu plano municipal de saneamento, plano diretor de água e esgoto, ou seja, pensar a cidade para o futuro. Uso e ocupação do solo, disponibilidade de recursos de saneamento, água tratada para as pessoas, condições técnicas para fazer a coleta e o tratamento do esgoto, uma drenagem adequada, ou seja, o planejamento, ele pensa a cidade de forma ordenada. Isso parece uma coisa muito lógica, mas isso não era uma lógica muito clara no Brasil. Muito pouco se planejava. Então, desde 2007, planejar, e o ato de planejar leva um plano, que é o chamado Plano Municipal de Saneamento, é uma obrigação da lei desde 2007. Um segundo ponto, que é pilar também do marco de saneamento, é a regulação. Ou seja, todo o serviço público de saneamento básico precisa de uma agência reguladora. O artigo 21 e seguintes vão trazer essa ideia para a gente lá na lei, e a ideia da regulação se expressa por uma agência reguladora independente, ou seja, com autonomia administrativa, financeira e com independência decisória. E como o professor Zé Carlos bem destacou, o terceiro pilar, e muito próprio do nosso processo de democratização no Brasil, foi a ideia de controle social, ou seja, transparência das decisões, informações claras para o usuário e conselhos participativos para debate dessas ações. Então, esses são os 3 pilares que focam e fundamentam a nossa política nacional de saneamento, mas que, como foi destacado, no ano 2020 teve algumas alterações. E aí, falando um pouco dessas alterações que foram introduzidas agora, no ano 2020, nós tivemos 4 novos pilares que foram trazidos também para esse modelo nosso de saneamento básico. O primeiro deles é a questão da competição licitatória. A ideia é que a lei deve fomentar agora um ambiente de competição para a prestação de serviço, e que nós não vamos ter mais contratos com dispensa de licitação, chamados contratos de programa, com as companhias estaduais. Ou seja, não se faz mais uma contratação direta sem licitação. As companhias estaduais, e falando aqui do nosso caso, nossa região, a Sabesp, para que ela possa acessar novos contratos, ela tem que participar em condições de igualdade, competindo com a iniciativa privada. Então, o primeiro pilar trazido pelo novo marco é a ideia de competição. O segundo pilar que foi trazido pela lei de 2020 é a ideia de que os contratos têm que ser muito claros em relação aos indicadores e às metas dos investimentos. Ou seja, você vai prestar serviço por 30 anos nessa cidade, né? Deixe bem claro nesse contrato, nesse instrumento jurídico que vincula as partes, quais são os investimentos que você vai fazer, em que anos esses investimentos vão ocorrer, quando é que vai sair a estação de tratamento de esgoto, quando é que vai ser feita a expansão da rede de água, inclusive contendo os indicadores de como é que a qualidade desse serviço vai ser alavancada. Então, essa ideia de que contratos sem regras, principalmente de investimentos, são contratos que trazem muitos malefícios, em termos de universalização, que você acaba não priorizando aspectos muito importantes, como é o caso de levar esgoto para todo mundo e água tratada para todo mundo. Com o diferencial, como eu destaco aqui na apresentação, que o Plano Nacional de Saneamento, o PlanSab, ele fala que 2033 é o prazo final para que isso ocorra. Ou seja, factível ou não, o doutor Ivan vem logo mais para dizer sobre isso, mas 2033 é o marco legal que nós temos para dizer quando o Brasil, e aí falando Brasil em qualquer cidade, deve estar universalizado. Outros 2 pontos que nós temos ainda, mais 2 pilares que foram ali cravados,
é a ideia de uma padronização regulatória. Então, eu venho de uma agência reguladora que é um consórcio público que atua em 59 cidades. Temos mais ainda a agência reguladora do Estado, a Arcesp, e várias outras agências que atuam aqui no Estado de São Paulo. Quando eu penso em Brasil, nós temos 73 agências reguladoras hoje. E as agências, dentro daquela premissa que eu destaquei de independência decisória e autonomia, ela pode criar suas regras de acordo com a realidade local. Isso trouxe um pouco de problema de uniformização, e aí nós trouxemos agora a figura de uma agência reguladora nacional, que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, para que ela emita normas de referência, ou seja, diretrizes que devem ser observadas por todos os reguladores nacionais, infranacionais que nós chamamos, né, que são aqueles estaduais, regionais ou municipais, com uma ideia de padronização nacional. Então, a Agência Nacional de Águas ela não vai fazer regulação, mas ela vai padronizar as regras mínimas para o setor. Então, a terceira premissa é a ideia de segurança jurídica através de uma padronização da regulação. Isso faz sentido no saneamento, porque como a titularidade é local, a gente acaba tendo possibilidade de regulação muito diversificada, o que não acontece em outros setores regulados, como energia elétrica, que eu tenho só a ANEEL, que é uma agência nacional. Então, a competência do serviço traz essa peculiaridade para o saneamento. E o quarto ponto, quarto pilar e talvez o mais polêmico nesse momento, é a ideia da formação dos blocos. O que é essa formação dos blocos? É um incentivo para o ganho de escala na prestação do serviço. Então, a ideia que se plantou aqui com a 14026 é que um município de 3 mil habitantes pode ser um município extremamente deficitário frente aos recursos financeiros que são necessários para que eu possa construir uma estação de tratamento de esgoto, por exemplo. Então, a ideia de ganho de escala é que, ao invés de eu ter essa titularidade local estabelecida pelo município e ele se virando para prestar o seu serviço, o ideal seria reunir vários municípios para formar um grande bloco, e na formação desse bloco eu ganho escala, ganho viabilidade econômica por conta da receita que esse bloco vai ter. Isso seria um caminho mais propício para a universalização e para os investimentos. Colocados esses 4 pontos, né, então as 3 premissas básicas mais esses 4 pilares, aí eu atendo o convite que foi feito aqui para a nossa palestra, para a nossa apresentação, nosso debate, destacando quais são aqueles principais desafios que eu observo agora para os gestores. Ou seja, de acordo com a 11445, olhando um pouco também para a 14026, quais são os grandes desafios que eu tenho a empreender daqui para frente? Primeiro desafio é a questão do planejamento. Apesar de constar do artigo 19, desde 2007, lá o decreto 7217 em 2010 trouxe mais um reforço, mas o planejamento ainda é muito ruim no Brasil. Aquilo que o professor Zé Carlos destacou, é um copia e cola, o doutor Ivan conhece melhor que ninguém, os planos são planos de gaveta. E agora o parágrafo 4º aqui que foi alterado, essa introdução que foi trazida pela nova lei, fala que nós temos agora um plano que deve ser revisado no prazo máximo de 10 anos, ou seja, um planejamento que tem que ser revisto de tempos em tempos. Qual é o desafio que tem, então, os gestores municipais em relação ao planejamento? É o desafio de revisar esses planos com metas objetivas para longo prazo, porque os planos hoje eles são muito vagos. Precisamos construir uma ETE. Tá, mas quanto custa isso? Em quanto tempo vamos fazer? Da onde vai buscar o dinheiro? Então, os planos hoje são muito vazios. Então, o primeiro desafio do planejamento é buscar uma melhor forma de se dar efetividade para esse comando legal. Ou seja, ter um plano bom, um plano factível, que leva à universalização do município. Segundo desafio, que eu chamo aqui de desafio da universalização da regulação. Esse assunto é o que mais me interessa, já que eu sou regulador, eu trabalho com isso no dia a dia, mas a questão é o seguinte, nós temos a lei de 2007, 13 anos e 3 meses que ela tem já de idade. A regulação ela foi esperada como uma política setorial que viesse tirar muitos aspectos meramente políticos da discussão do saneamento para trazer para um ambiente técnico. E o que aconteceu é que, passados 13 anos, nós ainda temos mais de 1.700 municípios no Brasil que não têm regulação nenhuma. Paradópolis, por exemplo, só para citar, é um município que não tem regulação. Quando eu olho para o estado de São Paulo, nós temos hoje 370 municípios que são operados pela Sabesp, que já tem uma agência reguladora do estado, a Arcesp. Temos outros 59 que são regulados pela área PCJ, que eu trabalho.
Temos mais algumas experiências locais, de agências locais, como é o caso de Porto Ferreira, como é o caso de Mirassol, e nós temos mais de 250 municípios no estado de São Paulo que não tem regulação. Então, com a alteração da Lei 14.026, a inserção do parágrafo 5º no artigo 8º obriga a adesão à regulação independente do modelo jurídico de prestação. Pode ser por contrato, pode ser uma concessão, uma PPP, um contrato de programa, pode ser uma autarquia municipal, pode ser uma secretaria municipal da administração direta, é uma obrigação legal que todos tenham a regulação. A questão que fica também é que, quando, como o professor Zé Carlos sacou, saneamento não é água e esgoto só. Temos ainda resíduos e drenagem. Então, o grande desafio que fica aqui, dentro dessa segunda provocação para os gestores, é que todo gestor municipal tem que provocar sua Câmara de Vereadores, buscar uma agência reguladora, fazer um convênio de cooperação e passar a ter um órgão técnico de acompanhamento para água e esgoto, para resíduos sólidos e também para drenagem urbana. Outro ponto aqui, que é o terceiro, e eu já estou terminando minha apresentação, acabo nesse slide. O terceiro desafio dos gestores é a questão da sustentabilidade dos serviços, dentro daquela premissa que eu falei da formação dos blocos. Né? Então, qual é hoje a decisão que está marcada, está nas mãos do prefeito de cada uma cidade, né, com base na 14.026, e logo em breve isso vai ser uma efetividade. Eu vou continuar com o serviço próprio, sendo uma autarquia, uma prestação local no departamento, ou eu vou integrar esse bloco regional para integrar essa escala regional de viabilidade? Né? Então, aqui, como eu destaquei até em negrito, o Estado de São Paulo está discutindo nesse momento um projeto de lei, que é o 251, agora de 2021, saiu semana passada, em que o Estado já cria 4 grandes blocos regionais. E quando aprovado esse projeto de lei, o prefeito vai receber um ofício, e ele vai ter 180 dias para dizer, eu quero participar desse bloco regional de viabilidade ou eu quero continuar como as coisas estão. É lógico que isso tem uma grande repercussão econômica depois, quem não quiser participar do bloco vai ter uma limitação de acesso a recursos federais, mas é uma decisão que vai ter que ser local, né? Porque o prefeito, quando ele receber esse ofício, não é uma decisão apenas dele. O ato de delegar uma concessão, inevitavelmente leva a uma discussão com a Câmara de Vereadores. Então, o município vai ter que decidir, eu continuo com o meu serviço como está, no modelo autárquico, modelo de prestação local, e não quero acesso a recursos federais, ou vou para o bloco e vou conceder para a iniciativa privada? Essa é uma questão que está posta. Eu diria que para aqueles que têm coração forte e querem acompanhar, o PL 251 vai ser um desafio bem grande para a pressão arterial de todo mundo. E o último ponto para eu fechar, e não me alongando mais, é a questão do desafio para os resíduos sólidos. 14.026 foi uma lei multifacetada em relação às áreas de abrangência, falou de muita coisa, né, e não deixou de lado também resíduos sólidos. E o artigo 35 tocou em um ponto muito, muito discutido nos últimos anos. É a questão da sustentabilidade dos serviços de resíduos. Ou seja, 95%, quase 96% dos municípios brasileiros tem hoje um serviço de coleta dos resíduos, destinação, e esse serviço, em sua grande maioria, é deficitário. Quando eu olho o custo desse contrato e olho quanto se paga no IPTU em relação ao serviço, é praticamente 1/10 do que se gasta. Então, a lei ela vem falar o seguinte, olha, é uma obrigação do município discutir, e a partir de agora, todo mundo tem o prazo de 12 meses para criar um modelo de sustentabilidade. E o artigo 35, ele vai falar sobre a questão da criação de uma tarifa, né, ou seja, uma contraprestação correspondente ao que se tem de efetiva prestação do serviço medido, né, e aí tem os modelos lá que a lei estabelece, né, por consumo de água, terreno ocupado da casa, tem várias opções. E o grande desafio, né, do parágrafo 2º é que se isso não for proposto em 12 meses, então nós estamos falando no dia 15 de julho de 2021, ou seja, está batendo a porta, o prefeito pode sofrer, né, alguma penalidade, né, até enquadrada como improbidade, por conta de renúncia de receita. Então, o desafio do resíduo está colocado também. Então, eu diria que o bloco de saneamento, para saber se o serviço fica no município ou se ele vai para o bloco, e a sustentabilidade dos resíduos, juntamente com a escolha do regulador, são as pautas e os grandes desafios dos gestores. Nosso tempo é curto, não quero me alongar mais, deixo aqui apenas o meu e-mail, né? Caso alguém tenha alguma dúvida específica, queira debater um pouco sobre esse assunto, está aí meu e-mail, daf@arespcj.com.br, e eu fico totalmente à disposição.
E aí eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, professor Zé Carlos, doutor Ivan, que vem agora para complementar com muito mais conhecimento, e vamos em frente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Carlos, pela colaboração, pela visão, né, de quem está no dia a dia aí. E agora nós vamos passar a palavra ao doutor Ivan, para fazer as considerações dele. Bom, em primeiro lugar, agradeço ao convite feito pelo professor Zé Carlos, pelo doutor Daniel. Digo que é uma honra estar aqui com vocês, né, dividindo esta mesa, com a responsabilidade de colocar algumas questões mais específicas sobre a questão da responsabilidade. Eu pediria ao Daniel, se ele puder compartilhar a tela. Eu tentei aqui, por alguma razão, não expôs o arquivo. Deixa eu tentar novamente ver se Tenta, se o doutor colocar a tela inteira, ele vai, mas já foi, doutor. Mas ele está na tela para vocês? Tá sim, tá sim. Para mim não aparece, para mim você está apresentando a tela para todos, mas não aparece o conteúdo. Se o doutor quiser, estou à disposição, já tem o arquivo. Se está aparecendo, é o que interessa. Não... Deixa eu tentar ver se nós conseguimos caminhar assim, então. Eu vou rodar alguns slides só para ver se está rodando para vocês. Está rodando, perfeito. Ótimo, então, perfeito. Como eu estava dizendo, né, a ideia agora, então, é apresentar essa parte mais complicada, eu diria, que é propriamente da responsabilidade de cada um, né? Certamente não farei com o brilhantismo dos que me antecederam, o professor Zé Carlos, o doutor Carlos Roberto, com quem tenho o prazer aí de ter trocado ideia e trabalhar conjuntamente, meus cumprimentos. E dizer, então, que eu vou procurar focar a minha apresentação, primeiro falando da importância dessa infraestrutura essencial no saneamento, focando o que eu acho que é o ponto mais complicado, que é essa infraestrutura especial na chamada REURB-S, que é a regularização fundiária urbana de interesse social, né, da população de baixa renda, das favelas. Porque quando a gente fala na REURB-E, né, a regularização de núcleos habitacionais de média e alta renda, existem condições desses próprios beneficiários ou dos promoventes procederem o custeio. Aqui na REURB-S é responsabilidade do poder público, e agora, mais recentemente, né, o programa Casa Verde e Amarela possibilita uma certa contribuição dos beneficiários, mas isso dificilmente irá ocorrer, dada a baixa renda, dada já a situação dramática desses moradores. Portanto, o novo marco legal do saneamento, né, a Lei 14.026, de 15 de julho do ano passado, que estabelece aí a obrigatoriedade, inclusive, desses estudos para compor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a decisão por parte do gestor, né, se vai continuar executando por conta própria, se vai conceder o serviço, né, se vai executá-lo de forma regionalizada. É fundamental que ocorra o mais breve possível, com a existência aí, a lei já está próxima desse 1 ano, né? Já de julho para cá, a gente já transcorreu aí aproximadamente 9 meses, 8 para 9 meses, então nós estamos já num ponto limite, né? Há necessidade do plano de saneamento básico, como foi dito aqui, até para levantar essas necessidades, e aí compatibilizar esse plano com outros planos, como, por exemplo, no caso de Pradópolis, que pertence à primeira sub-região da região metropolitana de Ribeirão Preto, né, decidir, e aí o governo do estado, se esse PL vingar, né, eu não conheço detalhes desse PL 251, mas não tive tempo de verificar, sabia da sua existência, mas não consegui verificar, vai ter que definir, né, se essa prestação será ou não regionalizada, aprovando na Câmara Municipal, e daí a importância dos vereadores também. Nós vivemos num momento em que a falta de saneamento faz com que 35 milhões de brasileiros, né, não possuam acesso à água, 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto. Por incrível que pareça, nós estamos falando nível Brasil, mas cerca de 4 milhões defecam ao ar livre,
e mais da metade, né, para ser mais preciso, 58% dos municípios não possuem saneamento básico, plano de saneamento. Então, o que planejar, de que forma executar, de que forma buscar a sustentabilidade econômico-financeira desses contratos, né? Que não vai ser mais contrato-programa, que não vai ser mais com uma administração, no caso de São Paulo, com a Sabesp, né? Que é a companhia a companhia de saneamento, que é uma autarquia, né? E que executa o saneamento em mais de 345 municípios, salvo engano. O número exato eu não sei. Mas isso tudo, a grande parte onde não há água, não há esgoto, estão nos núcleos informais, e eles dependem desta regularização fundiária, né? Então, é importante aqui saber que esse conceito de regularização não pode ser apenas e tão somente uma regularização de papel, né? Ela passa por compor questões de articulação do sistema viário, né? De levar essa infraestrutura de saneamento, coleta de lixo, levar ambulância, levar bombeiros para chegar nesses locais, e que, portanto, terá de haver intervenções urbanísticas, né? Terá que haver essas obras de infraestrutura em lugares de difícil relevo, né? Onde a situação é bastante complicada, que as construções já estão, que as adaptações serão muito difíceis, mas isso não impede, não deve impedir que os governos, né, regionalizado ou não, né, em consórcio ou não, providenciem, né, esses planos, e se houver concessão à iniciativa privada, preveja no contrato essas obrigações e essa universalização, que, como foi bem dito aqui pelo professor José Carlos de Oliveira, não é 100%, ao contrário do que possa parecer, né? É 99% de água, 90% de esgoto, já nos termos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável número 6, e conforme está expressamente previsto na Lei de Saneamento, lá no artigo 11. Então, ainda assim, vai ser difícil de se conseguir alcançar, vai se precisar buscar fontes de receitas, e eu pretendo aqui rapidamente demonstrar a vocês, inclusive, que isso, se é difícil, passados 13 anos nós não conseguimos universalizar o saneamento pela lei anterior, nada garante, respondendo já a provocação do Carlos Roberto, né, que isso vai acontecer agora, ainda que haja aqui a previsão de prorrogação de 2033 para janeiro de 2040, na hipótese de prestação regionalizada, e aí é uma vantagem já, eu acho que tem que ser mesmo assim, a questão dos resíduos sólidos urbanos, principalmente, mas eventualmente até outros serviços, né, de macrodrenagem ou de saneamento em regiões metropolitanas, né, saneamento no sentido de água e esgoto, para ser mais preciso, terão que ser executados de forma regionalizada para ter ganho de escala, né, para ter viabilidade técnica que muitos municípios não têm, para ter viabilidade financeira. A gente sabe que o filé são os condomínios, né, são as regiões desenvolvidas da cidade, geralmente em zona sul, né, de cada uma dessas respectivas cidades, ou grandes cidades, e todas as empresas concessionárias pretendem concorrer a essa fatia. O problema é que não vai haver interesse de concessionários em municípios pobres, pequenos, que não têm esse ganho de escala, né? E aí vai haver a necessidade de previsão de subsídios cruzados, e é muito importante o papel do legislativo autorizando essas propostas do executivo e encarar essa situação, inclusive com a cobrança da denominada taxa do lixo, né, que os políticos tanto correm por achar que isso tira voto, mas isso tem que ser bem vendido, né, para a população, e é uma das formas que eu vejo, talvez a única, se não houver a busca de concessão de serviço à iniciativa privada, né, porque dificilmente o poder público terá orçamento próprio para fazer face a uma demanda de tamanha monta, levando saneamento para todas essas regiões, né? Então, essa infraestrutura essencial, que na lei da REURB não inclui o resíduo, fala em água, fala em esgoto, fala em drenagem, mas não fala em resíduo, por outro lado, permite que o município inclua. E é muito importante, até porque, com base lá no
no artigo 36, né, parágrafo 1º, inciso 5, o município pode definir outros equipamentos, e o resíduo é importante, até porque o resíduo se constitui em vetor de doença, causa lixiviação por meio de arraste de lixo para o corpo d'água e acaba prejudicando a própria água que será destinada ao abastecimento público. Então, como ter qualidade da água, como ter segurança da água, se eu tenho uma água contaminada, não só pelo esgoto, mas pelo próprio resíduo, né? Então, isso será também uma obrigação do prefeito planejar isso isoladamente ou diante de uma prestação regionalizada, que se não vier em regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, onde a decisão é conjunta, no âmbito do Conselho de Desenvolvimento, com composição paritária entre município e Estado, acabará vindo por imposição da União, ou o município ficará totalmente isolado, né? Então, esse saneamento básico que nós estamos tratando aqui, gente, eu estou procurando ser rápido para falar o suficiente, eu pediria para que o Dr. Rubens ou o Daniel, né, me avisasse aí quando faltar 10 minutos para eu tentar me programar. Quanto tempo eu ainda tenho até nesse momento? Professor, nós tínhamos planejado aí cerca de 20 minutos cada um. Então, nessa linha, eu ainda terei mais uns 10 minutos para falar. Vai ser difícil, mas eu vou tentar. Tá. Então, vamos lá. É para abrir um espaço para o pessoal poder fazer pergunta ao final. Certo. O saneamento é um serviço essencial, né? Ele é inafastável, ele está previsto como tal, inclusive na lei de greve, né? Que execute esse serviço, como já foi dito aqui. Se ele não vai ser concedido, ou se ele já está concedido, o complemento, aquilo que falta, ou vai ser feita uma nova licitação, o que dificilmente vai trazer interessados, ou o município vai ter que executar por meio próprio, ou ele vai ter que fazer um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ou, em regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, terão que ser conjugadas no âmbito dessa região metropolitana. E eu lembro que os chamados PDUIs, né, que são os Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado, estão sendo construídos, né, nessas regiões metropolitanas como o Ribeirão, e é importante, então, que se planeje esse remanescente nos municípios que compõem a região metropolitana de Ribeirão Preto, para que possa alcançar essa universalização. Mas não é só com o plano PDUI que deve ser integrado o saneamento. Ele deve ser integrado também com o plano de bacias, né? Com o próprio plano municipal. Esse PDUI, que é uma espécie de plano diretor, vai se sobrepor ao plano municipal, vai exigir adaptações, mas também existe um plano de bacias para ser adequado, e isso deve ser planejado conjuntamente, né, para que essa meta de universalização, seja em 2033, seja em 2040, seja alcançado, né, e esse saneamento pode acontecer no âmbito da unidade regional do SPL 251, no âmbito de um bloco de referência da União, ou isoladamente, né, aliás, isoladamente ou de forma regionalizada. O ideal é a forma regionalizada, eu não tenho dúvida. E se não houver essa infraestrutura, vai ser uma regularização fundiária de papel. O risco aqui é que a regularização urbana, essa concessão de infraestrutura, ela pode acontecer antes, durante ou depois da regularização propriamente dita. E se ficar para depois, a gente vai ter que se segurar, né, no plano de saneamento, porque o plano da REURB já vai estar registrado, já vai estar em cartório, e ainda que tenha um termo de compromisso para que essa infraestrutura seja implantada, o histórico nosso não nos permite acreditar que isso vai acontecer. Vejam os TACs firmados pelo Ministério Público e por outras instituições que, às vezes, não raro, não são cumpridos, né? Por outro lado, a REURB também é um meio de arrecadação, né? Arrecadando com o ITBI nas vendas de imóveis posteriores, né? Arrecadando com o IPTU via cobrança, né, do Imposto Territorial e Predial e Territorial Urbano. Portanto, também é uma fonte de receita que poderá atingir e equilibrar aí esse contrato, né, para que haja efetivamente a universalização. Aqui eu já falei, eu vou seguir, né? E eu lembro que, em havendo contrato de concessão, o não cumprimento, né, deste contrato poderá acarretar a caducidade, né? Ou seja, o rompimento, a rescisão desse contrato, que tanto pode ser determinado pelo município como pela agência reguladora,
né? A Hipradópolis não é a Ares, pelo que disse o Dr. Carlos Roberto, certo? Não faz parte. Mas vai ter que aderir a alguma, como ele bem mencionou. Um dos caminhos também é o subsídio cruzado, nessa prestação regionalizada, né, de municípios maiores compensarem despesas com os municípios menores. Eu não vou ter tempo de aprofundar isso, né? Mas a implantação também da coleta de resíduos, né, da taxa de resíduos, como eu falei, seria um outro meio de arrecadação, né? E eu lembro que a própria lei, né, a 14.026, alterou a lei do plano de saneamento para dizer no artigo 35 que não implantar a taxa de resíduo é renunciar à receita. E renunciar à receita significa o risco de responsabilização perante o Tribunal de Contas, porque as contas, o orçamento não vai fechar. Então, eu começo aqui já, depois de falar da importância, falar das responsabilidades e dos riscos, né, aos administradores municipais ou mesmo aos regionais que não cumprirem com as suas obrigações. Então, há aí a necessidade, sim, né, de cumprimento desses contratos, né? Deve ser garantido, né, quando houver concessão, mecanismos de garantia de cumprimento das obrigações assumidas por parte do concessionário, né, e a hipótese da retomada em caso de não cumprimento das metas. E aqui há o papel fundamental que será exercido pelas agências reguladoras, né? Em não havendo cumprimento dessas metas e desses orçamentos, né, o Tribunal de Contas poderá ser acionado, né, até de uma forma preventiva, né, como uma previsão que há aqui no artigo 59, né, que é uma forma de advertência, né, uma forma de alerta do Tribunal de Contas ao próprio município de que não está sendo cumprida essa sustentabilidade financeira e o risco que o município está assumindo, né, em não cumprir as suas obrigações, ter multas, ter penalidades, inclusive pecuniárias, que sangrarão os cofres públicos. Então, essa advertência do Tribunal de Contas, que na verdade é um nome denominado alerta, corresponderia, né, ao nosso ver, com a recomendação do Ministério Público ou de qualquer outro órgão e poderá caracterizar, inclusive, o não atendimento a esse alerta do TCE ou a recomendação do Ministério Público, o dolo específico que vai gerar a responsabilização do gestor público por improbidade administrativa, como previsto, né, no artigo 11 da Lei 8.429. Então, essa fiscalização deve ser exercida pelo Poder Legislativo, então a função dessa casa é fundamental. O Tribunal de Contas é o órgão auxiliar, mas nada impede que o Ministério Público acione o Tribunal de Contas ou acione diretamente o próprio Legislativo para buscar diligências para que essas metas de saneamento sejam atingidas, que a universalização possa acontecer, seja em 2033 ou seja em 2034, né? Com base nesse artigo 59, parágrafo 1º, o TCE pode provocar esse alerta, né? Acionado ou não pelo Ministério Público ou por qualquer outra autoridade. E a falta de saneamento vai gerar um problema muito sério nessa época de pandemia, né? A gente está vendo a falta d'água, a falta de higienização, que permite a propagação de vírus. Não podemos nos esquecer que, ao longo dos anos, a tendência é que outras pandemias surjam, infelizmente. Então, aqui poderá até haver uma responsabilização do agente público por omissão, né? Omissão na tomada das providências, facilitando a propagação do vírus e, eventualmente, até numa responsabilidade aí por relação de causalidade, por omissão, né, de uma responsabilidade penal, né, conforme está lá no artigo 13 do Código Penal. A lei de improbidade, então, fala em retardar ou deixar de praticar ato de ofício, e isso seria um ato de ofício, né, compor as metas e as receitas para atingir a universalização em 2033, e se demonstrado que é inviável economicamente, no caso de concessão, passar para 2040, né? Na sequência, então, né, eu lembro também que não tratar esgoto, né, que não coletar resíduo pode, inclusive, caracterizar um crime de poluição do artigo 54, e o entendimento do Ministério Público é que, mesmo com a prorrogação do prazo, né, para os denominados lixões, né, o crime não está
revogado. Então, o prefeito que não tomar providências para fazer uma destinação adequada, para resolver, né, a questão dos seus respectivos lixões, poderá, inclusive, responder por um crime da Lei dos Crimes Ambientais, que é o artigo 54, né, que fala, inclusive, no parágrafo 3º, que é crime também qualificado deixar de adotar as medidas de precaução, né, para evitar risco de grave dano ambiental ou irreversível. E essas medidas de implantar as metas de saneamento é uma medida de precaução para evitar esses danos ambientais irreversíveis ou graves. Portanto, também há a possibilidade aqui de responsabilização, ao nosso ver. Lembro também que existe um crime de poluição hídrica previsto no Código Penal, que é corromper ou poluir água potável, né, tornando-a imprópria ao consumo. E não tratar esgoto pode significar tornar a água imprópria ao consumo, né, como acontece em alguns rios do nosso estado, que, na verdade, é um grande canal de esgoto e não um rio d'água. Não um rio, né, não um corpo d'água. Já caminhando um pouco para o final, né, as sugestões, enquanto Ministério Público, que nós temos conversado muito, né, é acompanhar essa política de implantação por meio de um procedimento administrativo de acompanhamento, né, acompanhando para e passo todas as medidas adotadas, né, em havendo casos específicos, de locais específicos, onde a situação é um pouco mais complicada, instaurar um inquérito civil, né, para apurar, por exemplo, um núcleo habitacional que não está recebendo, não está na programação para receber água, esgoto e, eventualmente, o resíduo, né? O grande problema, como eu havia dito, é a favela, pelas peculiaridades topográficas, os assentamentos, as dinâmicas, as dificuldades de tarifa, e aí vai haver necessidade de subsídio, de tarifa cruzada, né? Lembro que para alguns, né, e eu acredito nisso, que o problema de saneamento ele não é de hoje, ele é crônico, como já foi dito aqui, mas ele é uma questão de planejamento, e a lei nos dá a possibilidade de novamente planejar e executar, seja até 2033, seja até 2044, né? 2040, perdão. Infelizmente, na lei de regularização não existe penalidade prevista para, a não ser aquilo que eventualmente estiver no TAC, né? Se caso descumprido o cronograma de implantação da infraestrutura essencial, né? Que inclui, como eu falei, água, esgoto e drenagem, mas não inclui resíduo, embora poderá ser incluído pelo município, né? Implantar o plano de saneamento básico, né? Justamente com água e esgoto, é obrigação do poder público, seja de uma prestação regionalizada ou não. Essa omissão poderá caracterizar o ato de improbidade administrativa do artigo 11.2, especialmente se houver essas alternativas de busca de recurso e que o prefeito deixar de providenciá-la, deixar de providenciar a taxa do lixo, deixar de providenciar a concessão, deixar de providenciar a inclusão dessas obrigações por parte da concessionária, de maneira que eu quero crer, né, que uma adequada condução dessa política pública com a participação do Tribunal de Contas, com a participação do Ministério Público, né, da agência reguladora, que acho que é o órgão mais importante nessa questão, né, primeiro, para aprovar a concessão do contrato com bases sustentáveis, segundo, para acompanhar a fiscalização, e terceiro, até eventualmente decretando a caducidade do contrato, né, vai ser fundamental para que essas metas possam ser buscadas, que os núcleos habitacionais obtenham essa prestação de serviço essencial, né? E aí, no meu entendimento, até é no sentido de que em núcleos onde já estejam consolidados, esse saneamento deve chegar, mesmo que antes da regularização fundiária, né? Mas não deve haver ligações de água e esgoto em núcleos que estão começando agora, porque isso seria um incentivo, né, à ocupação desordenada do território, desocupação clandestina, com graves riscos à economia e à saúde pública, né? E aí eu paro por aqui, eu teria uma série de outras propostas, mas que eventualmente a gente pode voltar a trabalhar nela, inclusive a questão do saneamento em área rural, que é uma questão bem delicada, né? Mas em razão do tempo não é possível. Só lembro que o programa Verde e Amarela já prevê, inclusive, a inclusão dos custos do saneamento na unidade imobiliária, né? E a ideia é que se regularize 2 milhões, né, o plano de habitações, né,
para pessoas com renda mensal de até 5 mil, e isso poderá ser um auxílio ao governo municipal, onde houver a previsão de implantação desse programa, para atingir essa universalização, né? Então, eu agradeço a atenção de todos, peço desculpa aí pelo correr da apresentação, mas eu já passei para o professor Daniel, professor José Carlos, esta apresentação. Se houver possibilidade de postá-la aí no site da Câmara e ficar disponível a todos, ela fica desde já aberta na tentativa de, humildemente, subsidiar, né, uma maior reflexão dos agentes do saneamento básico quanto às colocações que aqui foram feitas. Muito obrigado pela atenção, e se eu passei o tempo, não sei se cheguei a passar ou não, peço aí perdão ao doutor Rubens. Doutor Ivan, muito obrigado. Eu acho que o Rubens ia falar, né? É que o doutor Ivan acabou de falar da apresentação dele, e a gente recebeu muitas perguntas aqui no Facebook, se o doutor Ivan e o Carlos poderiam disponibilizar os slides para o pessoal. E aí, se autorizar, então, o pessoal pode solicitar, então, esses slides pelo e-mail da Câmara Municipal, e a gente, tá bom? O e-mail da Câmara Municipal a gente colocou lá, a gente fixou lá nos comentários do Facebook, tá lá, e aqui, o pessoal que está acompanhando aqui pelo Meet, eu também já enviei aqui o e-mail, mas eu vou enviar daqui a pouco novamente. Rubens, você quer já iniciar fazendo a primeira pergunta, depois eu faço a seguinte, pode ser? Pode ser sim, Daniel. Bom, muito obrigado, doutor Ivan, os palestrantes, né? A primeira pergunta que nós recebemos aqui por e-mail foi do Carlos Medeiros Silva. Eu vou abrir essa pergunta de maneira geral, né? Quem dos três se sentir confortável, uma delas o doutor Ivan já respondeu, a pergunta que estava no chat, né? Da Cristiane. Então, quem dos três aí se sentir confortável quanto a essa, pode ficar à vontade. Pergunta é: quais as principais sugestões já surgidas que discutem com maior ênfase na solução do alcance das metas estabelecidas pela Lei 14.026? Ficou clara a pergunta? Quer saber os debates, né, como andam e quais são as propostas nessa linha? Tenho a impressão que o doutor Carlos, que tem participado de várias mesas e pela própria Ares, aí, dialogando bastante com a Agência Nacional de Águas, que é a agência reguladora central, que vai estabelecer as diretrizes para as outras 73 agências reguladoras espraiadas pelo mundo, talvez seja, pelo Brasil, aliás, né? Talvez seja a pessoa certa para nos responder essa questão. Bom, vamos lá. A gente tem no Brasil essas coisas de lei que pega e lei que não pega, né? Uma coisa tão brasileira. E tem muita gente que às vezes aposta na lei que não vai pegar. As coisas não vão acontecer, vão ficar para depois. Mas eu gostaria de dizer que na 14.026 as coisas estão acontecendo, né? E eu diria que talvez fosse para colocar aqui em blocos de ações que vem existindo, daqueles que eu destaquei, normas de referência. A Agência Nacional de Águas já está se estruturando, já existe uma agenda regulatória com todas as normas que vão ser emitidas, e a finalidade dessas normas é essa padronização regulatória que foi dita. Em relação à formação dos blocos para ganho de escala, os estados estão sim se movimentando, né? E aí, nesse caso, já surge a ideia do senso de urgência por conta do prazo da lei, né? Porque a lei coloca prazo para algumas coisas. Então, o que vai acontecer se o Estado não criar e não formar essa adesão de blocos até o dia 15 de julho de 2021? A União vai fazer de forma subsidiária. Então, não é porque o Estado está inerte que não vai acontecer. Então, por conta, até para não perder esse protagonismo interfederativo, os Estados estão fazendo. Então, até o projeto de lei 251 que eu destaquei é a proposta de São Paulo. Minas Gerais já está fazendo, Bahia já fez. Então, esses blocos eles já estão sendo formados. E outros pontos também que têm bastante movimentação são outros artigos da lei que também têm prazo. Em relação a essa questão dos resíduos sólidos, que foi destacado pelo professor Zé Carlos, pelo doutor Ivan, que nós temos o prazo até o dia 15 de julho para instituir uma taxa ou tarifa, ou seja, um modelo sustentável, né, é uma faca no pescoço da galera. O pessoal vai ter que correr com isso. A Ares PCJ, onde ela atua, ela tem feito um trabalho já de apoio
E para quem não tem agência reguladora, nós temos o Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, que ele tem uma consultoria que já fez uma modelagem, como é que se faz o cálculo, tem toda lá uma receitinha de bolo, já tem todos os instrumentos para que os municípios possam acessar isso e não ter que começar do zero. Mas eu diria que esses são os 3 pontos de partida que já estão a todo embalo. Quais são os mais problemáticos e ainda não temos? É a questão de como é que ficam os contratos das companhias estaduais e como é que vai ser a adesão desses municípios no bloco ou não. Mas isso é cena para o próximo capítulo, né? Chegou uma pergunta aqui para o doutor Ivan. Doutor, o programa Casa, quem fez a pergunta foi a Cristiane Brandão. O programa Casa Verde e Amarela é ofertado para muitas aquisições de habitação em alto padrão também. Não é só baixa renda. Este tipo de avaliação poderia auxiliar o município como uma das alternativas para levar saneamento e melhor infraestrutura? Essa é a pergunta da Cristiane. Bom, Cristiane, acho que o importante aqui, né, até conjugando aí num diálogo de fonte, conjugando fontes normativas diversas, né, que esse programa Verde e Amarelo não custeia aqui essa obra de infraestrutura dos núcleos de alto padrão, né, e que esse custo, ou pelo menos o ressarcimento desse custo, até porque a lei de da REURB, né, da Regularização Fundiária Urbana, ela permite que, se houver interesse público, mesmo na REURB-E, que é interesse específico, que é o médio e alto padrão, possa haver o custeio das obras de infraestrutura e até a elaboração de projetos por parte do poder público, mas que, neste caso, ele prevê, inclusive, a aplicação da Lei 6766, da Lei Lema, do parcelamento de solo, onde poderá depois ser cobrado a título de contribuição de melhorias. Então, me parece que o fato de a Verde e Amarela, né, de programa Casa Verde e Amarela, possibilitar, né, o investimento em infraestrutura de saneamento até para médio e alto padrão, não vai atrapalhar, ou não deveria, né, atrapalhar ou sangrar recursos públicos na implantação de obras de infraestrutura nos empreendimentos de interesse social. Obrigado, doutor. A próxima pergunta, né, vai ser direcionada ao professor José Carlos. A pergunta é no seguinte sentido, doutor. Esse novo marco, ele sofreu críticas por vários setores da sociedade em geral, pelo estímulo que ele traz à participação privada, né? Ele traz alguns dispositivos que acabam estimulando essa participação. E eu gostaria de ouvir do senhor como o senhor vê essa participação da iniciativa privada no setor de saneamento. O senhor acredita que ela tem a contribuir, ou o senhor visualiza que a iniciativa privada, em razão do lucro que ela almeja, não seria a melhor iniciativa para trabalhar nesse setor? Olha, essa é uma pergunta bastante interessante, porque é o chefe do Poder Executivo, né, o prefeito do município, que precisa fazer um diagnóstico. Né? Ele precisa fazer um diagnóstico para verificar qual é a melhor modelagem. Como já foi dito aqui, esses serviços podem ser prestados diretamente pelo próprio município, através de autarquias, na maioria delas são autarquias, né? Ou empresas privadas. E quando falamos em empresas privadas, nós podemos falar em concessão de serviços públicos, na 8987, ou no modelo das parcerias público-privadas, ou seja, qualquer que seja o modelo contratual, a participação da atividade privada é muito bem-vinda. Por que é bem-vinda? Porque é a atividade privada que vai cumprir as metas estabelecidas pela municipalidade e todos aqueles requisitos de investimento. Só que aí nós encontramos alguns problemas que a municipalidade deve superar. Quando nós falamos na contratação de um particular, o edital e o contrato devem ser pensados como contratos de longa duração, ou seja, periodicamente esse contrato vai precisar de revisões. E essas revisões são importantes porque o saneamento é vivo. Né? Nós falamos que essas mudanças, quanto a toda a estrutura de saneamento, ela é viva e ela se altera
praticamente, não vou falar todo dia, mas com muita frequência. Não é? Então, eu vejo que, primeiro, o município precisa fazer o diagnóstico de quais são os problemas do município no que se refere ao saneamento. Segundo, estabelecer as metas, calcular os investimentos, e só depois é que vai avaliar se a municipalidade tem condições econômicas de tocar aquele projeto ou se será necessário a contratação de uma empresa privada. A própria Constituição Federal, lá no artigo 175, já prevê a participação da atividade privada na prestação de serviços públicos. Mas o que eu vejo é a necessidade de alguns ajustes. Por exemplo, agora, o município do Rio de Janeiro, né, a cidade do Rio de Janeiro, fez, na verdade, é o Estado, né, a SEDAI é uma empresa estadual, né, no Rio de Janeiro, ela está captando, no processo licitatório de outorga dos serviços de saneamento, ela está captando 10,6 bilhões de outorga, ou seja, esse valor que a empresa vai precisar pagar para firmar o contrato de concessão ou de parceria vai ser obrigatoriamente amortizado pelos usuários de serviços públicos. Não me parece justo, não é, que o Estado ou o município, que seja, utilize, não é, a cobrança de outorga como fator de avaliar a disputa entre esse serviço. Poderia ser, por exemplo, o maior investimento no melhor prazo, não é? melhor tarifa, não menor, mas a melhor tarifa, não é? Mas o pagamento do maior valor para a outorga, na verdade, é uma faca no pescoço do usuário de serviço, porque esses serviços serão, esse valor, inclusive, será amortizado pelas tarifas pagas pelo usuário. Portanto, nós poderíamos ter aí esses 10,6 bilhões, né, amortizados, ou seja, a empresa não deveria ter esse custo na realização do serviço. Né? Poderia ser, por exemplo, diminuído o tempo, né, de efetivação dos investimentos necessários. Não é? E isso vem a calhar também com o posicionamento do Guedes, né, do ministro da Economia, né, que disse hoje que o Estado está quebrado, né, o Estado está quebrado e que será impossível o setor público atender a demanda de saúde. E de saneamento, então, pode esquecer. Então, a todas aquelas políticas econômicas sinalizadas pelo governo federal, e parece que tão logo não vão acontecer. Então, a participação privada é bem-vinda, obviamente, só que o município tem que tomar inúmeras cautelas, né, para que a empresa contratada cumpra efetivamente aquilo que foi contratado, não é? Cumpra as metas. E aí, a agência reguladora tem um papel de extrema importância na fiscalização e na gestão desse contrato. Rubens, deixa eu só fazer uma complementação, que eu me animei aqui com a fala do professor Zé Carlos, e eu acho que faz muito sentido o que ele destacou. Primeiro, acho que não resta dúvida para ninguém que nós estamos diante de um governo extremamente liberal. Né? E aí, dentro daquela visão econômica que você tem do direito, né, você tem até aquela frase muito famosa dos economistas, né? Não importa a cor da vaca, o importante é que tenha leite. Então, o que a gente pensa aqui em relação a isso, até como reguladores? Nós aqui na área SPCJ, desses nossos 59 municípios, nós temos toda a modalidade de prestação. Temos público, privado, prestação direta, autarquia. E o que a gente sempre destaca? Que tanto faz quem presta o serviço. Desde que eu tenha um planejamento adequado para saber aquilo que eu estou contratando, eu tenho uma agência reguladora que acompanhe e que dê base para uma boa prestação de serviço, automaticamente qualquer opção é boa. Porque a agência ela vai cobrar o público ou vai cobrar o privado. Então, por mais que esse modelo do governo atual seja liberal, a gente vê que a lei de liberdade econômica ela traz muito esse viés do empreendedorismo privado, mas eu acho que é possível. Né? Nós temos aqui casos muito bons de prestações públicas e casos muito bons de prestações privadas. Então, antes do município pensar se ele vai prestar direto ou ele vai conceder, ele precisa planejar para saber qual que é o seu investimento, né? Vale a pena? Quanto eu preciso para universalizar? Isso é o plano de saneamento que vai dizer.
eu preciso ter uma agência reguladora que acompanhe a tarifa para saber qual é o valor adequado que vai ser cobrado. Então, quando eu tenho bom planejamento e boa regulação, o prestador é indiferente, né? Agora, o que vem de novidade é que realmente foi muito importante a alteração da lei que trouxe metas para os contratos, porque a gente sabe que os contratos de programa que nós temos aí em quase todos os estados da federação não tinha meta nenhuma, né? E aí o pessoal investia o que dava. Então, acho que isso também é um ponto positivo. Tem uma outra pergunta aqui agora, referente ao qual o procedimento administrativo, né, que as prefeituras terão que fazer para fazer essa definição do ente regulador. Se isso passa pela Câmara Municipal através de lei, se é ato discricionário do prefeito, critério de conveniência e oportunidade. Quem se habilita? Bom, deixa eu só falar bem rapidinho, acho que depois o doutor Ivan pode me complementar. Mas primeiro que nós tínhamos uma grande discussão sobre a obrigatoriedade da regulação para a prestação direta, e a Lei 14.026, ela trouxe lá no artigo 8º, parágrafo 5º, essa obrigatoriedade para todo mundo. Então, agora ficou muito claro que todo mundo tem que ter adesão, tem que ter um regulador, esse órgão técnico que acompanha. E como é que isso se dá? O município pode criar a sua agência local, uma coisa que em tempos atuais é praticamente desaconselhável por conta da escala, do custo, né? Ninguém tem praticado isso, e a ideia tem sido participar de agências estaduais, que são maiores e acompanham o Estado, ou participar de experiências consorciadas, né? Lá pela lei do 11.107, lá a lei dos consórcios públicos, essa opção de você ter união de vários municípios para atender um objetivo comum. Nós aqui no caso da Ares fizemos essa opção, né? Temos hoje 59 cidades, e o procedimento é de delegação através de um convênio de cooperação. Esse convênio de cooperação ele é sempre aprovado na Câmara de Vereadores, né? Mas é uma opção, como a própria lei, o decreto 72/17 destaca, compete ao titular indicar. Então também tem que ficar bem claro que não tem licitação, não tem concorrência. Por quê? Porque você não vai ter regulação pelo privado, né? Só pode fazer regulação, ter poder de polícia, um órgão público. Então, no caso, nosso consórcio público de direito público, então não tem licitação, porque o decreto 72/17, ele estabelece que compete ao titular indicar, então vai ter um processo administrativo no próprio município, em que o prefeito vai utilizar depois das suas consultorias ali, pessoal do jurídico, do técnico, justificando qual é a melhor opção, escolhendo qual é a melhor opção, manda para a Câmara, aprova uma lei e faz um convênio de cooperação. Essa é a lógica da adesão. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Precisa de complementação ou não? Acho que está bem respondido, né? Eu só ressalvaria que em regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, pelo próprio Estatuto da Metrópole, onde o saneamento básico é uma função pública de interesse comum, né? Que pode haver aí uma previsão no Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, né? De metas a serem cumpridas, de decisões a serem tomadas. E aí eu faço essa ressalva, não houve tempo de comentar antes, aproveitando agora, para dizer que o titular do saneamento básico, que é uma expressão, né, que a 11.445, alterada, que foi para a Lei 14.026, que passou a ser denominada, né, o novo marco de saneamento legal e tal, ela fala em titular, ela não fala em município. Por quê? Porque o professor Zé Carlos, que é o nosso grande especialista aqui em direito administrativo, né, sabe bem disso. Hoje, em regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, essa responsabilidade, por ser função pública de interesse comum, ela é compartilhada, né? Então, nesta linha, o meu entendimento é que para essas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, né, essa decisão não pode ser isolada da parte do município. Eu até gostaria de ouvir o professor Zé Carlos sobre isso, se possível. Essa é uma inovação realmente importante e depende da iniciativa dos prefeitos, né, para visualizar e perceber que essa é uma posição necessária, né,
a omissão dos prefeitos já não é possível, porque aquela ideia de que o saneamento não dá votos, isso deve ser coisa do passado. Eu vejo que as soluções consorciadas, os consórcios municipais, né, são, na verdade, pelo meu modo de ver, a solução dos problemas, porque nós vamos encontrar inúmeros municípios que não têm demanda, né, para realizar sozinho essas atividades. Então, eu vejo com bons olhos toda esta estrutura normativa que foi posta, né, e eu acredito que os órgãos de regulação, de fiscalização, terão um papel de extrema importância na efetivação dessas políticas públicas de saneamento. Bom, quero agradecer muito, né? Chegamos aqui no horário proposto para o evento. Essa última pergunta contou com a colaboração dos três, então foi bem legal, foi muito bom ouvir todos. Nós reiteramos os agradecimentos, né, ao Dr. Carlos, ao Dr. José Carlos e ao Dr. Ivan, que gentilmente aceitaram o convite e vieram aqui conosco nessa noite debater e ajudar, né, nesse tema que é tão relevante e tão atual, certo? Então, nós damos por encerrado o evento hoje e até uma próxima oportunidade em que nós possamos nos encontrar e fazer um novo debate. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Boa noite, agradecemos aí. Eu caí, mas a internet caiu aqui, estou voltando. Obrigado. Prazer, um abraço a todos e até o próximo encontro. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado a todos. Obrigado.